Fala, gente boa! E aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui novamente. Hoje, no Papo de Micro, a gente vai falar um pouco da importância do design. Traduzindo para a nossa língua, o desenho na micropigmentação de sobrancelhas e até no próprio design, né? Na limpezinha dos pelos, na retirada dos excessos, para transformar aquele conjunto num conjunto que valorize aquele conjunto de sobrancelhas, num conjunto que valorize o conjunto facial, que é para isso que as sobrancelhas hoje em dia são usadas, né? As sobrancelhas antigamente, creio eu, assim como todo pelo do nosso corpo, as sobrancelhas elas foram criadas para serem proteção para a nossa pele, né? Então, por exemplo, antigamente, quando os vikings, quando os guerreiros saíam para a luta, era aquelas sobrancelhas cabeludas gigantes, né? Eu acho que naquele tempo eu não tinha isso, porque até hoje, olha a característica, né? Mas vamos lá, aqueles guerreiros, na hora da batalha, nas longas viagens, usando aquelas roupas de pele extremamente quentes, quando suava, que estava tudo sujo, tudo esquisito e frio demais, que em alguns lugares, principalmente no Ártico, quando os vikings viviam, era muito frio, aquilo servia como proteção, né? Hoje em dia a gente usa cabelo, pelo como adorno, né? E em algumas regiões nem de adorno serve, porque a gente quer geralmente se livrar. Mas assim, ó, o design é um fator de extrema importância no rosto. O nosso rosto é muito limpo, né? Tem quase nada na nossa face que sinalize algo mais. Você imagine, se você quiser sorrir, se você mostrar só os dentes, se não tiver uma sobrancelha para ajudar, um olhar, né? Se não tiver, se você tá triste, se você tá chateado, se você tá aborrecido, se você esteja lá eufórica, se você tiver apavorado, com medo, como for, são as sobrancelhas quem demonstram a condição da sua expressão facial e mostram alguma coisa que você está sentindo. Então, dá-se aí o tamanho da importância das sobrancelhas, né? A gente não pode diminuir a importância, elas harmonizam o rosto literalmente. As sobrancelhas, elas não foram criadas para serem sinalizadas no rosto como que se no rosto só existisse sobrancelha. No rosto já existe um conjunto de uma obra formatada, a obra do Senhor. Olhos, nariz, boca, que tem muito menos intensidade justamente para dar lugar à sobrancelha de modo que ela venha harmonizar todo esse conjunto. E a micropigmentação, ela é uma ferramenta que foi criada para melhorar essa estrutura de modo que venha a trazer benefícios, né? O contrário de muito que tem acontecido por aí no nosso mercado de micropigmentação. Eu acho que pela demanda, né? Nada contra quem está entrando, entendeu? Mas assim, ó, eu acho importante que tenha muita gente entrando, afinal de contas é uma profissão muito nobre, que é bem rentosa, que faz muito bem para a vida, para o bolso, gostosa de exercer. Você conhece muita gente, tem nada melhor para mim do que estar em contato direto com pessoas, né? Mas você precisa se preparar. Não existe curso nenhum no planeta que você vai estudar uma semana e ele vai te deixar preparada para que você vá atuar para o resto da sua vida cuidando de seres humanos, né? Micropigmentação, eu costumo dizer às meninas aqui que é como receita de bolo, principalmente nos meus cursos. Mas, porém, você imagina a humanidade como cada ser humano é um bolo diferente. Nenhum bolo vai ter uma receita igual. Eles não deixam de ser bolos como nós não deixamos de ser seres humanos, né? É uma receita básica, digamos assim, para todos. Mas você precisa entender de intensidade, de profundidade, de pele, de colorimetria, de equipamentos, sabe? De subsídios que possam te ajudar a executar a profissão. E você não pode esquecer de que você tem que treinar com tudo isso e em tudo isso, primeiro em papel, em EVA. É muito importante o treino, por quê? Quando você treina o cérebro, você treina a coordenação motora, você treina a musculatura, você treina a precisão, você treina a visão, você treina a praticidade e a precisão no seu desenho. Então você treina um conjunto de uma obra que quando o cliente está diante de você, fica fácil você executar a sua função com maestria, com simplicidade, com leveza, né? Não significa que porque se torna simples para você, mais fácil para você que já treinou, que já se preparou, você deva estar dando de graça.
Vamos se valorizar. Olha o tamanho da responsabilidade de um micropigmentador. Você quer ver? Se você cobrar um valorzinho barato e acertar, foi show de bola. Mesmo que você cobre um valor exorbitante, se você errar, aí você vai ver o tamanho da sua responsabilidade como micropigmentador. A pessoa aí entra em depressão, te processa, te sacaneia, acaba com a tua raça, não quer nem saber quem tu foi no passado, nem para quanto tu estava preparado para isso. Ela te derruba, entendeu? Então assim, ó, se prepare o máximo. Os erros vão acontecer, né? Mas quando você se prepara, eles acontecem em menor intensidade e ficam fáceis de serem corrigidos, principalmente porque você vai estar preparado para isso também. Então conheça seus materiais, conheça principalmente os pigmentos, seja um bom desenhista em qualquer uma das partes que você for trabalhar, seja sobrancelha, pálpebra, lábio, areola, todas elas vão requerer habilidade e precisão de você. Então você tem que treinar. Não tem para onde correr, não tem o que fazer que não seja se ocupar com o ofício que vai te trazer dignidade, né? E posso dizer a você o seguinte, ó, o design, ele representa 70% de um processo de micropigmentação. Isso na minha humilde opinião, né? Porque olha só, se você fizer um bom desenho, e você conseguir harmonizar o rosto todo com esse bom desenho, você trouxer harmonia, você trouxer leveza, você trouxer jovialidade com o desenho, mesmo que você erre na cor, principalmente se você errar para menos, se você tiver alguma dúvida em algum processo que você for fazer, principalmente quanto a pigmento, quanto a tinta, quanto a cor que você vai colocar na pele, procure errar para menos, porque quando você erra para menos, aí quando você vai colocar um pouco, quando você vai fazer uma segunda aplicação, você coloca um pouquinho mais, é fácil. Agora, quando você erra para mais, o problema está justamente em retirar, em ter que neutralizar, coisa do tipo, porque tem tons que você coloca em profundidade, que você coloca em quantidade, que não se resolve com tanta facilidade, tanto na hora de remover, quanto na hora de neutralizar. Tem deles que nem se consegue neutralizar, tem que remover literalmente, né? Então, se você vê que vai errar, se você vê que há uma possibilidade maior de errar, você treinando, você praticando, você tendo conhecimento do que você tem diante de você, as suas ferramentas para você trabalhar, você conhecendo bem suas ferramentas, você vai ter uma percepção disso. Então coloque menos, né? Então vamos lá. Se você errar na cor, mas você fizer um bom desenho, se lembre que o desenho são 70% do processo. Salva a pátria, porque a cor, num segundo momento, se neutraliza, você tira um pouquinho dela, aproveita aquele conteúdo ali e é mais fácil de dar certo. Agora você pode botar a cor linda que for, fazer o fio maravilhoso, fazer o pixel espetacular, que se você errar no desenho, aí você cagou de verdade no negócio. É um nó cego para você apagar, para você reajustar, para você redirecionar, para você convencer sua cliente de que vale a pena continuar aderindo a seus serviços, né? E não só você, qualquer outro profissional que ela buscar, você pode ter certeza que essa alfinetada que você deu na confiança dela em relação ao processo, ao procedimento, à micropigmentação, vai prejudicar, vai criar nela um preconceito em relação à profissão no todo, não é o procedimento nem a você como profissional. Então tenha cuidado, modere, tá? Mas treine o desenho, porque o design, ele é essencial para que todo o resto corra bem. E detalhe, ó, eu pessoalmente não costumo usar medidas exatas, tá? Eu confio nas medidas exatas. Eu até uso um paquímetro, mas eu uso um paquímetro geralmente ao final dos meus procedimentos, só para ter um pouco mais de certeza que eles se aproximaram o máximo possível da perfeição. Porque assim, ó, se cada pessoa tem uma personalidade, se cada pessoa tem uma aparência diferente, se cada pessoa é única, por que a gente vai usar medidas exatas para construir logo um projeto facial para todo o rosto? Não tem como dar certo, gente. Eu não acredito que as medidas exatas
podem trazer beleza para um rosto, principalmente. Elas até nos auxiliam na precisão, mas elas tiram do profissional a beleza dele ser um artista, dele pegar aquela arte já criada pelo Senhor e retocar aquilo ali para ficar melhor. E quando você tem essa habilidade do visagismo, por exemplo, de você criar seus desenhos manuais e você bater o olho na sua cliente, de preferência, bata esse olho nela com ela sentadinha, porque você só vai conseguir visualizar se ficou perfeito, se ficou próximo do perfeito, se ficou bom, se ficou ruim, caído, levantado, harmônico, com a sua cliente sentada e você de frente para ela, de preferência na mesma altura. Porque se você tiver menor, se você tiver mais baixo, se ela tiver deitada, se ela estiver olhando para cima, você vai apagar e ajeitar, apagar. E você passa 10 dias apagando e fazendo o desenho e você nunca vai acertar numa estrutura que valorize de fato o rosto dela. Então, como nós queremos a ideia de um bom design, de uma boa micropigmentação, é aproximar muito o parecer do ser, né? A gente quer fazer com que aquela sobrancelha pareça que é daquela pessoa, que é natural. Então procure fazer procedimentos leves, suaves, que não saia muito da estrutura de pelo, da estrutura capilar que aquela cliente traz para você, a não ser que ela seja uma cliente que já não tem conteúdo, né? Então se ela chega pelada ali, quase pelada, uma fileirinha só de fios, você ainda deve aproveitar essa fileira e assim, ó, faz um pouquinho mais fininha, depois você vai engrossando aos poucos, sugere a ela que vá de leve, entendeu? Que é para não colocar nada que sobre ali e depois que você colocar, você amargar um desafeto aí e precisar remover, precisar tirar, precisar fazer uma reengenharia e reajustar esse processo, que é uma dor de cabeça sempre para ambos os lados, né? Então assim, ó, a ideia de visagismo é que você possa bater o olho na sua cliente e você descobrir, através da personalidade, do modo dela falar, do modo dela viver, do modo dela se comportar no dia a dia, o que é melhor para ela. Foi criado um conceito em 2002 que a melhor opção é sempre a gente fazer o que já parece mais com o cliente. Então a micropigmentação ela não precisa sair 1 centímetro fora das sobrancelhas. Você não precisa levantar um horror para você poder erguer uma sobrancelha de modo que venha valorizar o rosto da sua cliente. Basta que você saiba mexer nos pontos ideais, de preferência no ponto central e no ponto alto, né? Se você quer levantar, você acrescenta um pouquinho aqui no ponto central pela região inferior e acrescenta um pouquinho no ponto alto pela região superior. Cria 2 linhas retas entre esses pontos e a cauda e você vai ver 1 milímetro em cada um desses lugares, ou até meio milímetro, a metade, 0,5 milímetros. O quanto vai fazer de diferença de elevação nessa estrutura facial, porque o rosto é assim, né? Ele é tão expressivo que 1 milímetro parece que a gente caminhou 1 quilômetro. Então a gente não pode de jeito nenhum descuidar com o que a gente está criando para nossas clientes. Nunca exagere, gente. Faça sempre um pouquinho, depois você vai colocando um pouquinho mais, e depois você coloca um pouquinho mais, até você ver que chegou na quantidade ideal. Procure fazer desenhos que a sua cliente participe, né? Que ela possa se ver com o procedimento, mesmo antes dele ser executado por final, porque isso traz segurança para ela poder participar, ela vai se sentir útil, porque você não deita ela na sua maca, risca o cartão de visita dela e depois é problema dela se ela gostar ou não, né? Ela participa efetivamente. E se ela tiver de não gostar, ela já não gosta do que ela vai ver no começo ali, né? Porque depois de feito, se não gostar, dá bronca, gente. Escuta o que eu tô te falando. Por que eu tô repetindo isso? Porque, olha, graças a Deus eu nunca cometi nenhum erro grosseiro, porque eu sempre me preparei demais. Quem me acompanha aí, quem vê meus reels lá no Instagram, no Facebook, quem vê meus feeds, quem vê meus stories, vê que todo dia eu bato nessa tecla. Eu treino todos os dias, eu faço pelo menos um único desenho de sobrancelha todo santo dia, seja de manhã, de tarde ou de noite, às vezes até em casa. Eu procuro treinar o desenho, porque a gente dá uma calibrada ali na mão, sabe? E eu confesso a vocês que cada dia eu me sinto melhor com a estrutura desses processos, desses desenhos, porque faz muita diferença, principalmente na hora de proceder. Eu garanto a vocês, gente, eu pego pigmento aqui,
uso uma gota, dou um treino aqui na hora de fazer um pixel, na hora de fazer um fio a fio. Às vezes, o meu fio a fio nas minhas fotos, ele parece um pouco mais grosso, ele parece um pouco mais escuro, mas eu vou contar um segredo a vocês aqui. Minhas fotos não tem Photoshop, não tem preparação de absolutamente nada. Eu pego a foto no natural, do jeito que tá e jogo ali. E por que elas ficam parecendo um pouco mais grossas e um pouco mais escuras até do que o que nós gostaríamos? As fotos hoje, as câmeras não precisam de muita coisa para elas terem uma exatidão, uma precisão muito maior na intensidade e às vezes até mais do que o que se vê pessoalmente, né? Então assim, ó, eu coloco pelo menos uma camada a mais de pigmento do que o que minha cliente vai precisar. Costumo fazer 3 passadas na hora de proceder na micropigmentação, por quê? Durante o período de cicatrização, aquilo ali se perde de 40, 30 a 40% daquele pigmento. E aí eu tenho certeza, quase que absoluta, que só vai restar o que literalmente ela precisa e nada mais. Entendeu? Eu podia deixar ela sair daqui parecendo que nasceu com aquelas sobrancelhas naquela hora, mas da mesma maneira iria acontecer o processo de cicatrização e aí a questão da revisão da segunda aplicação seria uma regra e não uma possibilidade. E é assim que a gente tem que considerar uma segunda aplicação. Uma possibilidade e jamais uma regra que foge da conduta de dar o seu melhor na primeira para que você não precise fazer uma segunda aplicação. Porque a gente há de convir, né, gente? Uma segunda aplicação, pé no saco, né? Você podia estar cuidando de outro cliente, estar cuidando da mesma pessoa, podia já estar faturando outro processo, você está, às vezes, até cobrando daquela cliente, porque eu cobro uma taxa de retoque, né, uma taxa de reposição dos materiais, você está cobrando um valor que é ínfimo, né, porque para mim é uma ajuda, nunca é o valor dos materiais completo, é a metade, ela dá a metade e eu arco com a outra metade. Então você podia já estar arcando com outro processo e você está fazendo o mesmo, então não é bom nem para um nem para outro. Dê o seu melhor, faça com paciência a primeira etapa, que é para você minimizar o máximo possível a possibilidade de uma segunda aplicação, né? Mas vamos voltar ao design, né, gente? Olha só, um design bem feito, ele promove assim uma condição para a pele que é uma coisa extraordinária, né? Agora você tem que ter uma condição que tem que ser quase investigativa, né? Que é o visagismo, né? Você saber, você ter a condição de bater o olho na sua cliente e você saber exatamente onde você vai mexer enquanto você está conversando com ela, enquanto ela está falando das características dela, do que ela necessita, do que ela deseja, do que ela acha do design de sobrancelha, da micropigmentação, porque assim, nossas clientes, elas só acham, né? Tem muita informação na internet, no mercado. Se você for passar por todas as informações que o mercado entrega para nós, você vai estar muito mais desinformado do que bem informado a respeito dos processos. Então, o ideal mesmo que eu aconselho é o seguinte: você procura um guru, um cara, uma guria, uma pessoa que se deu bem, que faz sucesso, que faz tempo que está no mercado, que tem bons procedimentos, que você gosta da técnica dessa pessoa, segue essa pessoa, estuda com essa pessoa, se fortalece, se apega com essa pessoa, porque vai ser essa pessoa aí que vai te levar a um patamar diferenciado, com certeza, porque quem já passou pelo processo, muito certamente sabe muito do que tem que fazer, mas mais importante ainda, sabe muito do que não se deve fazer. E isso vai evitar que você tropece em muitas pedras e pise em muitos buracos, o que vai aliviar muito a sua vida como pessoa e como profissional, né? Então assim, ó, esse olhar investigativo, ele vem para ser como uma forma de diagnóstico para você de imediato já saber o que pode ser melhor para a sua cliente e evitar muitas tentativas e muitos erros consecutivos, o que é um desgaste para você e para a cliente e o que toma muito tempo dos dois. E isso pode ser auxiliado com outras ferramentas, que são canetas, que são dermógrafos, T-body, que são as ferramentas, pinças, né? Tesouras para você aparar o pelinho, saber aparar, diminuir o volume, diminuir a densidade. Tudo isso são ferramentas que vêm te auxiliar para que você produza um processo, mesmo que seja só o design, que quando você terminar a cor, fique uma cor que pareça suave no rosto da cliente, que sinalize que tem uma sobrancelha bem bonita ali, mas uma sobrancelha bonita que é dela e que não se sobressai ao rosto.
E não assim, ó, como muitas clientes vêm hoje em dia aí relatando para mim, né? Um preconceito imenso com a micropigmentação. Primeiro porque elas acham que micropigmentação é a mesma coisa em todo canto. Segundo porque elas veem tanta coisa ruim na rua que quando chegam até a nós elas acham que micropigmentação é só aquilo ali, não tem mais nada a oferecer. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Aquilo que você geralmente consegue enxergar na rua, que é grosso, que é cinza, que é azul, que é fora do padrão, que não embeleza o rosto, tá errado. E elas muito me perguntam o seguinte, mas por que a gente não vê uma micropigmentação bonita com uma aparência de natural? A resposta está na pergunta. Se é bonito, se é suave, se é bem elaborado, se tem aparência de natural, como é que você vai perceber? Né? A ideia de micropigmentar, principalmente sobrancelhas, é que depois de feito aquilo ali harmonize, embeleze, suavize, rejuvenesça, mas passe desapercebido. Ela não pode ter característica de um produto que veio para se sobressair ao que já existe e não para ser um complemento. E foi para ser um complemento que ela foi criada por médicos, por cirurgiões plásticos, por esteticistas, e hoje em dia está muito mais na área da beleza, da autoestima, do rejuvenescimento, do que o que já foi a princípio quando ela foi criada, né? Você consegue imaginar, por exemplo, um cirurgião plástico que viu na tatuagem a possibilidade de melhorar seus procedimentos, estudou feito um condenado, se juntou com outros profissionais para criar um produto que viesse a melhorar aquele processo de cirurgia plástica, onde a pessoa já está buscando uma melhora na autoestima, na aparência, na estrutura corporal, e ele ia fazer qualquer coisa ali. Uma areola mamária, uma cicatriz de uma mama, uma cicatriz de um rosto, que ficou em demasia cor, e o cara vai corrigir e de repente fica cinza, fica azul, fica preto, fica esquisito. Né? Não dá nem para imaginar uma condição dessa. Acontece até hoje, mas são absurdos que são concebidos tanto pelo cliente que está procurando um produto que muitas vezes não cabe no orçamento dele, em vez de esperar para quando tiver bem fazer, ele se afoba e vai procurar um mais barato, né? Nada contra os mais baratos também, tá, gente? Tem muita gente aí, muito profissional habilidoso, muita artista que é foda que eu conheço, que tem trabalhos magníficos e se sentem assim à vontade em proceder por um custo razoavelmente bom no mercado. E isso faz a diferença porque dá acesso a pessoas de muitas classes que, se fosse um procedimento de um valor mais elevado, certamente não teria condição de aderir, né? Mas assim, ó, quando o cara está cobrando um preço que muitas vezes é um preço elevado, não alto, não caro, porque não existe trabalho caro, né? Não se bota preço no trabalho dos outros. Quando ele está cobrando um trabalho, um valor por um trabalho, um valor elevado por um trabalho, ele geralmente ele tem uma ferramenta que tem um custo maior, ele usa um pigmento de uma qualidade maior, ele é um profissional que já tem um conceito, que já passou anos envolvido na profissão, que já desenvolveu habilidades diferenciadas de outros profissionais e que tem um custo exorbitante para manter a profissão dele, porque às vezes ele tem um consultório, ele tem uma clínica, ele trabalha agregado a uma outra empresa, ele tem um custo de reposição dos materiais. Quem já é micropigmentador sabe, você abre um pigmento, depois de aberto ele tem uma durabilidade máxima de 6 meses. Quem quer trabalhar corretamente, quem quer ter os resultados devidos, tem que seguir à risca esse processo de descarte, porque depois desse período ele já não tem mais aquela intensidade, já não tem mais aquela força, já não tem mais aquela quantidade de pigmento que viria para fazer o bem, né? E aí começam os malefícios. Então, todo cuidado nesse processo é pouco também. E aí, eu acho que essa questão do custo ela é muito relativa, né? O fato é que a micropigmentação é uma profissão deliciosa de se exercer. O design de sobrancelha também é muito legal, é uma profissão que dá muito lucro, muita mão de obra. E a gente sabe que mão de obra, quase toda ela é 100% lucro, né? Os materiais, você faz uma compra de muitos dos materiais, o custo é fixo, você compra uma vez, você vai passar aí 1 ano ou 2, dependendo da quantidade que você comprar, para você precisar comprar um outro material, e isso acaba fazendo a diferença no custo-benefício, né? Profissão maneira, que você trabalha cheirosinho, bonitinho, com pessoas agradáveis, que chegam cheirosas, bonitas também, geralmente.
ou quase todas, no meu caso, graças a Deus, todas minhas clientes são todas gente fina, todas lindas, todas maravilhosas, cheirosas, e eu adoro trabalhar com pessoas e adoro trabalhar com o que eu faço. Eu me descobri na micropigmentação, né? Eu fui cabeleireiro por 15 anos. Eu sempre tive um faro para ser empreendedor, né? Eu trabalhei apenas 2 anos da minha vida para outras pessoas. Trabalho desde os 12 anos de idade e desde os 14 anos de idade que eu trabalho na área da beleza. Então eu trabalhei 15 anos como cabeleireiro, isso formalmente, fora os anos que eu trabalhei informal, né? Eu tive salão de beleza com uma equipe legal, mas quando eu descobri as sobrancelhas, eu me apaixonei e eu deixei de ser cabeleireiro em 6 meses, quando eu comecei a exercer a profissão de design de sobrancelhas e micropigmentador. Achei muito legal, me apaixonei de primeira, conheci pessoas espetaculares, profissionais incríveis e até hoje esse anseio de conhecimento, de crescimento, de boa vontade, de vontade de fazer cada vez mais só cresce dentro de mim. E eu tenho certeza que isso logo em breve vai acontecer com você também. Estude, treine, não desista dos seus sonhos, dos seus anseios, tá? Se pegue com Deus, tudo que você for fazer, entregue ao Senhor, enxergue Ele no processo, tá? Há dificuldades na vida, em tudo que a gente vai fazer. Ninguém sobe uma montanha para ficar lá no topo, na verdade. Todo mundo sobe a montanha quando chega no topo que conquistou, aproveita a vista, toma um chá, um café e desce para o vale para conquistar a próxima montanha. Então a vida vai ser assim em tudo que você for fazer. Escolha uma profissão, escolha uma coisa que você goste, aprenda a gostar de fazer, que seja agradável à sua pessoa, aos seus olhos, ao ser executado no dia a dia. Faça o melhor que você puder, com maestria, treine, pratique, pergunte, se junte com outros profissionais, deixe dessa besteira de não quero me juntar, porque eu sou eu, porque fulano é meu concorrente. Isso não existe, a gente está todo mundo num barco só, né? Quando a gente se junta, a gente fica mais forte, a gente cria conceitos que fazem a diferença na vida do cliente, na vida da gente, e acaba melhorando a profissão num todo para todo mundo, para quem já está, para quem está entrando, para quem vai entrar, e essa diferença para melhor acaba melhorando a vida de todo mundo. Nós como seres humanos, o melhor que nós podemos fazer para as pessoas que convivem com a gente é crescer como seres humanos. E só tem uma maneira da gente crescer, minha gente, é para cima. Quando a gente se expande para os lados, é porque a gente está seguindo a manada, a gente está fazendo o que todo mundo está fazendo, e o que todo mundo está fazendo não é bom para ninguém. O bom é você fazer o que faz o seu coração cantar, seguir a sua jornada, fazer o que você acha que vai ser melhor para você, independente do que digam, do que acham de você ou do que você está fazendo, entendeu? Faça a sua parte, faça o melhor que você puder e pode esperar que os frutos virão. Agora, viva no agora, porque se você viver preocupado com o futuro, você não semeia hoje, e se não semear, não tem como colher fruto. Se você ficar preocupado no passado, você também não vai se lembrar de semear, porque você está frustrado com o que já aconteceu e que você nem pode mudar. Então, se você pode fazer daqui para frente, independente de ter feito bom ou ruim para trás, faça o seu melhor a partir de agora e pode aguardar o seu momento, que ele vai chegar com certeza, tá? Então é assim, ó. Essa parada de design, ele é um lance muito, muito, muito sinistro. Ele precisa de muita atenção, ele precisa de contexto, ele precisa de conteúdo, ele precisa que você treine, que você estude no dia a dia. Se você já fez um curso básico, se pegue com isso, porque a base é o que dá estrutura a todo o resto. Se esse curso foi bom, se esse curso veio para fazer bem, para somar na sua vida, é com ele que você tem que se pegar, porque é ele que vai fazer a diferença para você, tá bom? Estuda aquele conteúdo, mete o pau a treinar, treina mesmo todo santo dia, deixa a frustração, deixa os momentos ruins, deixa as ideias esquisitas para depois, ou de preferência deixa isso para lá, tá? Esquece que isso aconteceu na tua vida, olha para frente e mete o pau a investir naquilo que você acredita que vai ser bom para você, naquilo que faz o seu coração cantar, tá? Então assim, ó, o design, a função do design é criar uma harmonia na imagem que é adequada a cada indivíduo. Você imagine,
Se cada pessoa tem uma aparência e uma personalidade diferente, por que é que a gente vai usar medidas exatas para criar um tipo de conteúdo para todo mundo? Por que é que a gente vai tentar acompanhar a modinha, se não dá? Todo mês aparece uma modinha de uma estrutura, de um estilo, de um tamanho, de uma altura, de uma espessura diferente numa sobrancelha. Será que dá pra gente acompanhar cada modinha dessa que aparece? Todo ano que teu cliente voltar, tu acabar com tudo que tu fez para tu fazer um novo, eu garanto a você que não dá. Se você tentar fazer isso, você pode ter certeza que você vai se frustrar, você não vai trazer valor para a pessoa que está te buscando, e você vai acabar gerando mais preconceito ainda com a profissão e com os profissionais. Então, assim, procura adquirir um estilo, procura desenvolver o seu modo pessoal de proceder, observe as suas clientes, preste atenção no que elas trazem para você. Com certeza isso vai fazer a diferença na sua vida, né? Prestando atenção nisso, vai ficar mais fácil de você determinar onde você vai mexer e como você vai mexer para você trazer um resultado, um aspecto que vai fazer bem para aquela pessoa. Quando for outro cliente, é outra estrutura, outra personalidade, outro aspecto, outras necessidades que você vai ter que criar um conjunto de uma obra personalizado para aquela pessoa também. Não tenta criar estruturas, não tenta facilitar o processo criando estruturas que são 100% iguais. Ninguém quer isso. Todo mundo é único, todo mundo tem uma personalidade distinta. Então, quando você aprende a criar esse conteúdo que valoriza a personalidade de cada pessoa, fica mais fácil ainda de você convencer ela a aderir ao seu processo e fica fácil para você também. Cada vez que você faz um, fica mais fácil para o próximo de você executar um procedimento que seja único, incrível, lindo, espetacular, como cada cliente que vai te procurar. Beleza? Olha, gente, eu gostaria de dizer mais, mas o tempo é pouco. Eu tenho um atendimentinho ali já já. No segundo momento a gente vai falar mais sobre design, sobre a importância do design na micropigmentação, sobre como proceder para ter resultados excelentes, né? Fica ligado aí nos nossos canais. Papo de Micro com Alisson Coelho no YouTube, Alisson Coelho no Instagram, Alisson Bezerra Coelho ou Doutores das Sobrancelhas no Facebook, tá? Que lá tem muito conteúdo, todo dia eu posto coisa, todo dia eu gravo um videozinho falando uma coisa, relatando uma situação da qual eu tenho passado por elas aqui com minhas clientes. Tudo isso é experiência de vida pessoal e profissional que eu faço questão de dividir com vocês para melhorar, clarear, iluminar os caminhos de vocês para que vocês não venham cometer os mesmos erros que eu cometo até hoje, né? Vocês possam cometer outros erros que não sejam esses e que quando vocês tiverem prestes a cometer um erro como esse, vocês percebam que, vocês se lembrem, percebam que eu já cometi aquele erro, falei aqui como aconteceu e o que eu fiz para não cometer novamente, para que vocês possam superar aquele erro e vocês partirem para uma condição melhor, na qual venha favorecer a sua condição pessoal e profissional e a condição do cliente que busca seu procedimento. Beleza? No mais, galera, espero ter ajudado vocês. Hoje é isso. Você pode escolher se você vai acompanhar um processo como esse, se você vai seguir minhas dicas, se você vai estar aí nos canais acompanhando tudo que eu posto de legal aqui para te ajudar. Você pode escolher também fingir que não viu nada aqui, que não faz a menor diferença para você e que também está tudo bem. Ou você pode buscar se profissionalizar cada vez mais. Você pode buscar se apegar com pessoas que já passaram pelo processo e se apegar com isso para você ser o melhor profissional que você puder na sua região, porque só assim você vai ter êxito e você vai conseguir fazer a coisa fluir para você de uma maneira que vai fazer a diferença na sua vida e das pessoas que vivem com você. Valeu? Forte abraço, um beijão do Alisson Coelho e até a próxima.